Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Não Erre no H. Nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores Ritaco Seguros, Trilha Empregos e a Cutinari. Temos também o apoio do Núcleo de RH dentro do Ciesp, que é o nosso parceiro de apoio. Temos também a Intercel, que é o grupo de profissionais de RH. Tudo bom, Célia? Tudo bem, Edson. E hoje, mais uma vez, a gente vai tocar naquele assunto super sensível que você já sabe o que é, né? Sim, imagino, que é a liderança, que é onde a gente precisa estar sempre focado num bom líder para ter uma boa equipe. É fundamental hoje em dia, né? Hoje em dia não sempre foi, né? Mas realmente a responsabilidade sobre o líder, o perfil de liderança, o desenvolvimento de líderes é cada vez mais urgente e necessário nas organizações, não? E quem que a gente chama, Célia, para poder estar ajudando a gente nesse assunto? Nossa, é um super nome. E eu só vou dizer o nome dele e vou pedir para ele se apresentar. Legal. Que eu não quero correr o risco de deixar faltar nada. Tiago Cury, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer. Sei do esforço que é, a gente vinha tentando já há alguns meses, eu estava ansiosa para te trazer aqui. E queria que você, antes da gente entrar no assunto, no nosso tema de hoje, eu queria saber alguns detalhes, tipo assim... Bora lá. Quem é o Tiago além do LinkedIn? Além do LinkedIn, boa. Obrigado, Célia e Edson, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre liderança além do LinkedIn, né? O Tiago Cury é pai de 2 meninos lindos e maravilhosos, né? Duas riquezas na minha vida, casado com a Vanessa há quase 20 anos já. Adoro boxe, um dos hobbies favoritos Uau. De vida. Bem, eu não vou poder falar. Então hoje você se Não segura. erre na pergunta. Hoje a brincadeira é não erre na pergunta. Não erre né? na pergunta. Tá certo. E gosto bastante de conhecer lugares novos, de culinária japonesa também. E faço das horas vagas, né, um momento também de estar com a família, de curtir, de desacelerar um pouquinho desse universo maravilhoso que é o mundo corporativo, mas também, muitas vezes, estressante, né, para a maioria das pessoas. Desafiador sempre, né? Desafiador o tempo todo, constantemente, e desafios que mudam também constantemente, e a gente precisa se atualizar, precisa estar preparados, né, para enfrentar esses desafios, que faz parte da liderança também, né? Que legal. E conta pra gente, então, também, embora está lá no LinkedIn, tá, pessoal? Aliás, qual é o teu LinkedIn? Tiago Cury. Tiago com H, Cury, C-U-R-Y. Me acha facinho lá. Então, sigam, que vale muito a pena. Tem posts muito legal do Tiago lá. Todo dia, conteúdo novo. Conta um pouquinho pra gente, então, aqui para quem nos segue, a sua carreira. Qual a tua formação? Como que você chegou aqui? Legal, muito bem. Eu não imaginava, obviamente, fazer o que eu faço hoje, né? Nunca sonhei em fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com desenvolvimento humano. Eu, quando era mais jovem, gostava de mexer com carros, com acessórios automotivos, e cheguei a ter 2 lojas de acessórios automotivos, né? E foi através do meu desenvolvimento pessoal, fazendo cursos de autoconhecimento, que eu encontrei, como se diz, o propósito, né, de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas através da minha própria descoberta. O seu ingresso na vida profissional não foi através do RH? Não foi através do RH. Minha primeira colocação profissional era como um auxiliar, né? Um assistente de loja de acessórios automotivos. Eu era a pessoa que varria a loja, que preparava os equipamentos necessários para os profissionais fazerem as instalações ali dentro dos veículos. E eu ficava ali só assistindo e imaginando, essa daqui é a minha profissão, eu vou trabalhar com isso para o resto da vida. E um belo dia, em 2004, eu conheci a programação neurolinguística, que foi a minha primeira formação na área de desenvolvimento humano, e eu fiz o curso com o intuito de me conhecer. Eu queria apenas entender melhor as minhas dúvidas, os meus anseios, os meus paradigmas, e foi muito bacana, foi muito legal o curso que eu fiz, me abriu muita a mente para algumas questões do desenvolvimento humano e o meu próprio desenvolvimento pessoal. E ali eu falei, poxa, eu
quero saber mais sobre isso, eu quero saber mais sobre a perspectiva do desenvolvimento humano. Fiz um outro curso em programação neurolinguística também, e aí decidi começar a trabalhar como terapeuta neurolinguístico. Naquela época, lá em 2005, mais ou menos, eu comecei a atender algumas pessoas através da PNL. E achei que a minha base estava muito crua. Eu precisava de mais profundidade para tratar questões humanas que são profundamente delicadas, né? Sim, você pode impactar a vida de uma pessoa, né? Muito. Se você fala uma coisa errada ali, se você faz uma abordagem equivocada com uma pessoa, você pode tanto contribuir quanto destruir, né, a jornada dela. Você ajuda a empurrar ela pro abismo. Precipício abaixo, né? E é uma baita responsabilidade, né? Com certeza. E aí, depois de fazer os cursos de programação neurolinguística, eu fui estudar e aprofundar o desenvolvimento humano, eu fiz psicologia. E aí depois, estudando psicologia, que eu entrei no universo dos recursos humanos. Entendi. Então você primeiro foi buscar todo esse conhecimento neurolinguístico, Isso. PNL aí que a gente já vê, e depois você se interessou em entrar E se numa aprofundar. Exatamente. Que aí você foi se Exatamente. especializar mesmo naquilo que você já tinha aprendido Exatamente. de forma através de cursos. Exatamente. Quando eu comecei a faculdade em 2006, eu era corretor de imóveis. E aí Isso é um toque bem legal, porque hoje a pessoa acha que primeiro ela faz a faculdade e depois ela busca as especializações, Sim. né? E não precisa acontecer nessa Não ordem, necessariamente. né? Mas eu achei legal, assim, eu não tinha pensado nesse formato. Você, às vezes, fazer pequenos cursos para você se identificar. Sim. E depois você se especializar Isso, mesmo na faculdade. Então, assim, dá até para a pessoa, não só na área de desenvolvimento humano, mas Qualquer área. qualquer área você pode ir por um Sim. caminho como esse. Tomar um pouco de conhecimento geral sobre aquela área que você pretende atuar ajuda muito a tomar melhores decisões. Com certeza. E tem muita gente que acha que a carreira ela é uma constância e uma crescente, né? E não é assim. Eu enxergo a carreira como uma grande colcha de retalhos. Você vai costurando, cocriando e elaborando a sua própria carreira à medida que você também experimenta aquela jornada, né? Com certeza. Então, ter feito o curso de programação neurolinguística antes de ingressar na área foi muito bom, porque também me direcionou muito para as minhas escolhas, né? Eu não sei se eu tive frustrações na minha vida em algumas coisas, assim, que eu nunca fiz educação física quando eu era de escola, ginásio, isso, porque eu tinha uns outros compromissos, aí não podia estar fazendo fora do horário, que a educação física era fora do horário. Sim. Então me veio à cabeça que eu queria fazer educação física na faculdade. Então eu me formei no colegial, eu fui contador, né, que é na época que você podia fazer contabilidade. Depois eu fui fazer educação física, fiz pós-graduação em RH. Ó, Foi uma área diferente da outra. uma colcha de retalhos. Exatamente. E te trouxe até aqui. E hoje, foram 25 anos Olha. de história dentro da área de RH. Excelente. 25 não, 36. 25 foi só numa empresa. Só numa única empresa. É uma bela jornada. Sim. E eu me aposentei. Chega. Não quero mais saber disso. Não, chega. E aí você se forma em psicologia e entra na área de RH? Não. Antes mesmo de me formar, eu já pretendia atuar na área de recursos humanos. Então, de todas as alternativas que existiam na faculdade, eu falei, bom, RH é uma das alternativas, ou clínica, né? Eu queria fazer psicologia clínica freudiana. Clássico, né? Basicamente o clássico que todo mundo, quando cursa psicologia e quer ir para a clínica, a grande maioria vai seguir Freud, né? A grande maioria, não é uma verdade absoluta. E aí, no penúltimo semestre, eu já tinha um pouco de perspectiva até do que eu queria defender, de tese, a teoria que veio também depois do lançamento do meu primeiro livro. No meio da faculdade, eu lancei um livro, né, que fala sobre os desafios do mundo corporativo, né? Como você pode adotar algumas estratégias para melhorar a sua vida no trabalho, né? Esse era o mote principal do livro. E eu já tinha atuado um pouco, então, agora no mundo corporativo, dentro de organizações. E aí eu pensei, bom, RH é uma alternativa ou eu vou para a clínica. Só que no 6º semestre, eu já tinha lançado meu livro, eu já tinha aberto a minha primeira consultoria, já tinha quebrado a primeira consultoria, obviamente, não deu certo logo de cara, né? E eu fui chamado para atuar num projeto de consultoria em Curitiba, representando uma empresa de consultoria na área de desenvolvimento humano e formação de vendedores. E aí eu fui.
eu fui atuar nesse projeto lá em Curitiba, trazei um pouquinho a conclusão do meu curso, porque eu fiquei 6 meses lá em Curitiba, mas foi magnífico e foi nesse projeto, atuando com a consultoria organizacional, que eu realmente, né, direcionei a minha carreira para a consultoria, para desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento de lideranças. Foi ali que a minha carreira tomou esse norte realmente. Passei pouco pelo RH naquele momento e fui muito para a área de consultoria. Depois é que eu entrei mais a fundo no RH, sentei na cadeira de gerente de RH, de head de RH e operações. Então, ali eu vivi um pouco mais desse universo do recursos humanos, né? In company, né? In company, dentro de organizações. Eu trabalhei como head de RH e operações numa startup com 25 colaboradores e, em paralelo, atuei como gerente de recursos humanos num hospital com 1.100 colaboradores. Universos completamente diferentes, antagônicos até. É uma startup movida a alto fluxo e alta decisão, momentânea, instantânea, tudo muda o tempo todo, toda hora, para um hospital mais hierárquico, mais tomada de decisão centralizadora, 1.100 colaboradores, uma operação gigantesca com uma equipe altamente enxuta, a realidade de muitos RHs por aí, né? Sim. Então, foram desafios muito importantes para o desenvolvimento também da própria consultoria de desenvolvimento humano, ter passado por essas experiências como RH, né? Então, dá para falar a língua e os desafios aí do que o RH vive no dia a dia. Eu passei por isso, eu sei o quão desafiador é, né? O bom é poder vivenciar, porque você fala depois com propriedade. Exatamente, né? Exatamente. Você tem a propriedade para falar. Exatamente. E você se considera, entrando já no nosso tema de hoje, né? Você se considera um líder natural ou você se formou com toda essa tua vivência, tua experiência, Eu já ia te perguntar, eu ia complementar essa pergunta aí por conta do que você disse, né? Que trabalhava numa loja de autopeça, depois você foi trabalhar como corretor, mas isso tudo usando essa sua base de comunicação, né? Sim, sempre fui um bom comunicador. Apesar de ser muito tímido desde a época de colégio, assim, mas sempre fui um bom comunicador. Então, isso me ajudou muito. Ser um bom comunicador me abriu muitas portas, né? No começo da minha carreira, quando eu lancei o livro, por exemplo, eu não tinha nenhum norte. Eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o que ia dar certo, o que ia dar errado. E foi através de uma palestra que eu fiz gratuita para a divulgação do livro, que eu fui chamado para dar uma entrevista na Rádio CBN, quando ainda existia o programa O Mundo Corporativo, do Heródoto Barbeiro, né? E eu fiz uma palestra lá num evento, fui chamado para fazer uma entrevista nesse programa, e aí dali eu fui chamado para fazer palestras em 5 empresas, a partir da entrevista que eu fiz na rádio, né? Ali a carreira começou a tomar um rumo e um norte, né? Mas, respondendo a sua pergunta, Célia, eu não acredito que existe uma liderança que nasce pronta, né? Até brinco, às vezes, em alguns treinamentos que eu faço, né? Eu nunca vi um obstetra falando, olha, parabéns, papai, mamãe, nasceu um líder, né? Eu nunca vi isso, né? Mas, assim, ele se forma, né? A gente se forma como líder, mas existem algumas competências que, ok, você pode tê-las naturalmente, sim, mas não como a que comunicação isso te que eu falei. qualifique plenamente para ser... Não necessariamente. Né? Você pode fazer um bom uso dessas competências que você já tem mais naturalmente desenvolvidas. Mas para se tornar um líder, a gente fala líder de alta performance, um líder de excelência, você precisa de muitas outras competências, de muitas outras habilidades, que aí sim a formação, a experiência, o desenvolvimento vão complementar a sua jornada como líder. Eu costumo falar nessa linha de pensamento, que é minha, eu imagino assim, que nem jogador de futebol. Você fala que jogador tem bastante, jogam, são treinados, para fazer aquilo. Mas tem aquele que foge, que é aquele que é muito bom. Aquele que já fora nasceu desde pequeno, ele já era um ídolo ali da turma. Então, eu acho que, às vezes, você não vê que o líder também tem algumas qualidades intrínsecas ali que ninguém consegue, que é natural dele? Sim, concordo, ele tem. E, inclusive,
essa liderança que tem algumas qualidades intrínsecas, ela se fortalece muito mais rápido, ela tem muito mais êxito, com mais aceleração do que outras que não têm e precisam de um desenvolvimento maior. A gente chama da linha do tempo do desenvolvimento, né? Tem gente que desenvolve mais rápido, tem gente que leva mais tempo para se desenvolver. Porque algumas das competências e das habilidades já possui, então consegue usar com mais naturalidade, inclusive, e outras não, você leva mais tempo para formar, leva mais tempo para desenvolver. Agora, e aí por experiência, obviamente é só a minha humilde percepção, né? Não existe uma liderança totalmente pronta. Toda liderança, por melhor ou não que sejam suas competências e habilidades, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser moldada e formada, muitas vezes, para que ela tenha êxito naquela área de negócios que ela vai atuar, independente de qual seja. Eu acho que não tem um líder que, putz, agora eu sou o melhor líder do mundo, porque as pessoas são diferentes. Sim. Os times são diferentes, as pessoas evoluem, né? Você pegar gerações, são completamente diferentes. Mas... Então, você tem que estar em constante desenvolvimento se você quiser liderar para alta performance, para excelência do seu time. Eu vou falar uma coisa da minha infância. Tinha um menino lá, que era da nossa turma da rua, que era para jogar bola, fazer tudo, né? Então, ele era uma pessoa que chegava ali, ele falava, vamos jogar bola? Todo mundo, vamos. Daqui a pouco ele parava e falava, cara, vamos jogar bolinha de gude? Todo mundo ia e falava, vamos. Então, assim, eu não gostava, porque ele ficava decidindo as coisas e ali as pessoas eram muito do jeito que ele queria. Não, agora eu não quero isso. Não, agora eu vou mudar. E, de certa forma, você sentia ele naturalmente liderando aquela turma. Só que eu não gostava daquele jeito, que eu acho que é normal, e eu criticava. Então, eu acho que, como natural, né, Célia? A gente briga sempre anos porque, brigando, né? Mas... a gente não ia concordar aqui, não dá para né? concordar aqui, nem falar que é verdade, né? Então, mas, como criança, eu já vejo que tem aquela forma natural de liderar uma turma. Exatamente. Ela fala, vamos, vamos. Ela fala, fica, fica. Então, tem os liderados que seguem. Então, eu acho que isso já nasce com a pessoa. Então, mas é porque você estava com foco nos que seguem. Com certeza, deveria ter um monte ali que ele não conseguia conquistar. Um deles era você, que tinha um perfil diferente da maioria. E como então, que você une? Então, por isso que existe o Thiago Cunha. Por favor, formação de lideranças. Me chame. Poxa, eu não te conheci naquela época lá, senão tinha resolvido muitos problemas. É exatamente disso que a gente está falando. Ele conseguia liderar você? Não. Não. Só que aí é que está, né? Existem características, como a gente estava falando, que a liderança exige, né? Por exemplo, poder de influência, persuasão, comunicação, visão de futuro. Tudo isso é necessário para você poder liderar. Esse seu colega de infância, ele tinha uma tomada de decisão e um poder de influência sobre a maioria ali do time que acabava seguindo ele. E um dos princípios da liderança é que o time escolha te seguir. Exatamente. Né? Mas não é todo mundo que vai escolher seguir. Isso em nenhum lugar. Ele era o dono da bola. Então ele pior ainda, né? Entendeu? Aí que eu perdia mais. A bola é minha, eu vou embora, ninguém joga, né? Pronto. Ai, desculpa, meu amigo. Eu ia com ele lá jogar bola. Aí ele falava, eu começo escolhendo. Vou fazer o quê, né? Aí ele lidera pelo autoritarismo, né? O dono da bola. É o dono da bola, assim, que é o quê? Não há muito o que fazer nesse cenário. Ele estava com duas facilidades, era líder e era o dono da bola. Então... E você acha que dá para ser líder sem querer? Eita! É meio difícil. É difícil, não é? É meio difícil, porque assim, a liderança, ela exige muito, né? Ela exige uma coisa que eu chamo de disposição. Você tem que estar disposto. E uma parte da disposição é a disponibilidade. Você tem que ser disposto e disponível para que as pessoas possam te acessar. Então, se você não quer ser líder, só o princípio da disposição e da disponibilidade vai te incomodar demais. Porque as pessoas vão precisar de você, elas vão te acessar, precisam te acessar. E como líder, a tua missão número 1 é desenvolver pessoas, é ter tempo de qualidade para formar, capacitar, ouvir e acolher as pessoas. Agora, se você não quer ser líder,
você não vai conseguir ter esse grau de disposição, essa disponibilidade, essa acessibilidade, e você vai ter um time que pode performar tecnicamente muito bem, mas vai deixar a desejar nas relações, principalmente. Que é o princípio também da liderança, vem das relações humanas. Como eu consigo criar, constituir e sustentar as minhas relações humanas para que a gente chegue nos resultados desejados, né? Então, na maioria dos programas de mentoria e desenvolvimento que a gente faz, por exemplo, eu pergunto no primeiro módulo para os líderes, né? E aí, qual que é a sua missão número 1 como líder? Né? O que você precisa fazer? A tua tarefa 01 de todo dia. E a maioria das pessoas levanta a mão e responde: garantir os processos, garantir eficiência, redução de custo, operacionalidade, entrega do resultado, crescimento, meta e tudo isso. Só técnica. Só técnica. Pô, legal, bacana. Como líder, você é responsável por isso tudo. Só que a tua missão número 1 é desenvolver pessoas. Porque o líder que não vai desenvolver pessoas, ele vai criar um time e uma área de negócios completamente dependente dele. E se todo mundo depende dele, ele também não cresce, porque ele não está formando um sucessor, por exemplo. Você tem que tirar da mente do líder que ele não manda. Nunca. Ele tem que estar apoiando, ele tem gera que apoio, desenvolver. Ele gera desenvolvimento, gera o próprio crescimento das pessoas, gera impacto, né? E aí eu sempre pergunto também, uma outra pergunta. Pô, como líder, né, você causa impactos, isso é fato. Agora a pergunta que fica é que tipo de impacto você está causando na vida das pessoas, né? E aí eu brinco, eu falo assim, quem aqui já levou o chefe para jantar? Aí todo mundo fala, eu já. Ele me levou, ele me convidou, né? Pô, legal. E quem aqui já dormiu com o chefe? Aí o pessoal fica, não, como assim? Jamais, né? Quem aqui já tomou banho com o chefe? Você tá louco? Não, já se viu isso? Eu falo assim, bom, vocês têm uma mente... Pior é se alguém levanta a mão, hein? Qual é a resposta que você vai dar? Até hoje ninguém levantou a mão, né? E eu falo assim, a maldade está na mente de vocês, viu? Porque assim, todo mundo já dormiu com o chefe, porque foi dormir pensando no chefe. Nossa, meu Deus, ele está em cima... Ou não dormiu, Ou né? nem dormiu direito, Célia. O que acontece muitas vezes, perde o sono, perde aquela capacidade de recuperar a energia, de recuperar a disposição. Jantou com o chefe, né? Chegou em casa, olhou para a família e falou, não fala comigo hoje, não quero saber, só vou comer, tomar banho e dormir, porque hoje eu estou por aqui com esse chefe, não sei o quê, com esse cara que acabou com a minha vida, acabou com o meu dia. Você causa impactos, você causa, muitas vezes, danos na vida das pessoas. Então, a missão como líder é parar, pensar e refletir. Qual é o impacto que eu estou causando na vida das pessoas que estão à minha volta, na vida das pessoas que eu estou liderando? Por isso que não é só ser líder sem querer, né? Você tem que querer, porque é uma jornada muito grande. É uma jornada que exige muito da liderança. Então, se você não tiver a disposição que eu comentei, você não vai superar esses desafios. Você não vai parar para refletir, né? Todo dia, quando você abre a cortina lá da manhã, você vê o sol lá, o dia, e fala, ai, que maravilha, qual é o impacto que eu vou causar na vida das pessoas hoje? Você não faz isso, né? Eu completaria disposição e ter dedicação também, dedicação. Né? Muita. Porque além de ter disposição, ele também tem que se dedicar, porque não é uma coisa fácil você liderar, às vezes, pessoas que têm perfis diferentes. Totalmente complexo. Objetivos diferentes. E a maioria das equipes, né, e obviamente por experiência a gente sempre vê isso, as equipes elas são multidisciplinares, elas são multiperfis, né? Isso que torna uma equipe de alta performance. O que resolveria eu ter uma equipe, todo mundo muito bom em planilha de Excel, por exemplo, sabe, tabular, fórmulas, fazer PROC-Vs e tabelas dinâmicas, mas não tenho ninguém no meu time que tem condição de fazer uma apresentação de resultados, por exemplo, de conduzir uma reunião com uma diretoria. Então, a formação de uma equipe de alta performance, ela se dá também pela multidisciplinariedade, né? Que é aquela diversidade de perfis e de comportamentos. O líder que consegue constituir uma equipe diversa, ele com certeza vai formar uma equipe melhor, uma equipe de alta performance com mais facilidade. Só isso garante? Não. Para você garantir uma boa liderança, uma boa equipe, uma boa área de negócios, você precisa de vários e vários conjuntos de vários elementos.
Um deles é uma boa liderança, outro uma equipe diversa, uma equipe multidisciplinar, né? E por que você acha que 99% das pessoas querem ser líderes? Eu pergunto porque, assim, todo mundo quer o lugar do chefe, né? Do líder, né? Mas hoje Todo está mundo assim. quer. Eu ouvi, Célia, que a atual geração não Tem, está tem buscando tanto. mas porque eles não veem essa perspectiva. No dia que eles enxergarem que eles podem chegar no lugar do chefe, eles vão. Eles querem. Entendeu? É um paradigma. Eu acho. Porque, assim, em 42 anos que eu atuei em RH, a crítica em cima do chefe é muito grande. Muito. Né? Mas todo mundo quer estar no lugar dele. Né? Porque acha que ele tem um superpoder. Que acha que é fácil. Exatamente. Acha que é fácil. É só ele ponto. mandar, né? Então, assim... Ele não tem punho para isso, ele poderia fazer Então, diferente. Só que às vezes não sabe que atrás daquela decisão tem uma solicitação, alguma coisa da alta gestão. Exatamente. É um paradigma. A gente vê, voltando algumas gerações no passado, realmente todo mundo queria ser líder, achava muito legal, muito bacana exercer a liderança. E muito se confunde a liderança com o poder, com a hierarquia, com o cargo, com a posição, com o status, do que realmente é ser líder. Do que né? com a responsabilidade Qual é a em si. responsabilidade em liderar? O cargo, o crachá, o status, isso não é liderança. Isso você adquiriu ao longo do desenvolvimento da tua carreira, você chegou num determinado patamar que vai te dar aquele poder hierárquico, que vai te dar aquele poder de remuneração, de benefícios e de vantagens, né? Tem algumas empresas, por exemplo, que o pessoal fala assim, eu quero ser líder porque eu vou ter um vale-refeição maior, um plano de saúde melhor, vou ter uma vaga exclusiva no estacionamento, celular corporativo, um monte de coisa e um monte de benefícios. Status, né? Poxa, muito legal, bacana. Tudo que você puder colocar como benefícios é complementar e super válido. Não estou merecendo nada disso. Com certeza, é merecido. Se você não quiser fazer isso, o mercado vai fazer, você vai perder o seu profissional. E tá tudo bem com isso, de verdade, não tem nenhum problema nisso. O problema é você achar que isso é ser líder. Porque agora você tem o carro corporativo, você tem o celular corporativo, você tem o melhor plano de saúde corporativo. Isso é ser líder? Não, porque você tem um monte de vidas que você vai impactar agora a partir da sua liderança. Então, liderança não é cargo, liderança não é status, liderança não é posição. Liderança é uma escolha. É uma escolha que você faz todos os dias quando você se levanta e vai liderar. E escolher conscientemente liderar não é uma das tarefas mais fáceis. E tem a parte amarga da liderança. Com certeza. Tem aquelas atitudes decisões que você tem que tomar que nem sempre é a qual que você gostaria, mas que para manter a equipe unida dentro de uma sintonia, você tem que tomar uma decisão. Sim. E essa decisão do líder, você acha que ele é fácil assimilar ou você entende que também tem que ser trabalhado e fazer ele entender que algumas decisões amargas ele tem que tomar também? Ótimo. Alguns programas de mentoria que a gente faz, um dos temas que a gente põe para o desenvolvimento é a tomada de decisão, né? Tem líderes que eu vejo que não tem problema nenhum em tomar decisões, muitas vezes até as impopulares, as amargas, né? Não tem problema nenhum, ele vai, ele toma, ele decide, e aí a gente percebe características de perfis comportamentais, né? Traços que a pessoa tem mais facilidade para tomar uma decisão impopular, porque ela tem outro foco, outro objetivo, outra perspectiva. Mas existe um grande grupo de lideranças que, justamente por não terem sido preparadas para liderar, e a gente até pode falar um pouquinho sobre como é que alguém vira líder normalmente, né, via de regra no mundo corporativo, por não terem sido, então, preparadas para liderar, têm dificuldade de tomar decisões, as amargas, as difíceis, as impopulares. E esse trabalho você também faz. E a gente desenvolve a capacidade analítica, a resiliência, a inteligência emocional, a capacidade de pensamento crítico para o líder tomar decisões, na maioria das vezes, as mais difíceis. Por exemplo, a gente vê muito decisões difíceis, remanejamento de pessoas, remanejamento de verba e de investimento, cortes quando precisam ser feitos, seja porque a empresa está passando por um momento de crise ou de desafiador e ela precisa cortar literalmente posições para economizar, ou porque ela precisa cortar porque não está performando bem.
Então, a empresa decide que não vai sustentar uma má performance e determina que o líder tem que cortar 10% do time, por exemplo, e principalmente aqueles que não estão performando. Muitos líderes se pegam presos nesse momento de decisão, emocionalmente vinculados com as experiências das pessoas e têm dificuldade de comunicar um processo de desligamento, por exemplo. Eu acho que nessa parte, quando é uma involuntária, ou seja, ele tem que tomar decisão porque foi uma mudança de estratégia, a gente entende que a pessoa acaba sofrendo. Exato. Mas quando é desempenho do liderado, você não acha que para ele ficaria, vocês até sinalizam isso, que para ficar mais leve no momento do desligamento, você tem que vir dando feedback para a pessoa, Sim. mostrando que ela pode ter uma consequência negativa se ela continuar com aquela performance? Sim. A gente fala isso, faz parte do programa de mentoria também, formar as lideranças para fazer feedbacks constantemente, com fluxos recorrentes, one-on-one, com equipe, todo mundo junto, que são os feedbacks mais generalistas de dados, números, progressos e correções de rota, e os mais individuais, os famosos one-on-one, que é onde você vai na competência de desenvolvimento de cada pessoa, né? Mas por mais que a gente fale sobre isso, a gente ensine isso, e as lideranças até percebem, têm consciência que realmente esse é o caminho, ainda assim existe muita falha no processo de feedback, no processo de desenvolvimento. Então a gente vê muitas pessoas chegando no momento de demissão, por exemplo, com dúvidas, sem entender por que estão sendo desligadas naquele momento. Mas eu achei que estava tudo bem, ninguém parou para me dizer alguma coisa, né? E eu sempre falo, e a maioria das lideranças acaba escorregando nisso. No ato da demissão, não há mais o que ser dito. O ato da demissão, ele é o ato da demissão. Não se discute, né? Não se discute. Não existe a última frase. Não tem, porque se chegou naquele contexto, naquele momento, independentemente do motivo. Foi mandatório e hierárquico, veio uma decisão de cima do conselho, da multinacional de fora, não importa o contexto. Veio a decisão que tem que ser demitido um grupo de pessoas ou uma pessoa em específico, não tem mais o que fazer. Ali não é hora para você voltar na linha do tempo 6 meses atrás e falar, olha, porque a sua performance não estava correspondendo, porque a qualidade da sua entrega estava deixando a desejar. Isso deveria ter sido dito lá atrás. E porque aquela situação já é uma triste para aquela pessoa e você ainda vai massacrar ela ainda mais falando que tudo deu errado. Não tem o que se falar. Que assim, o momento da demissão, eu acho que vale até um ainda. podcast, sabe? Um episódio exclusivo para a gente falar sobre o momento da demissão. Porque não é confortável para ninguém, nem para quem está demitindo e nem para quem é demitido. Porque por mais linda que seja a demissão... Como eu trabalhei nessa área, Célia, desculpa, era até engraçado, porque a gente falava assim, qual que é o melhor horário para demitir um funcionário? Não tem. Boa, excelente pergunta. Aí o que eu falava? A parte da manhã. Aí, quando você demitir a pessoa na parte da manhã, a pessoa, fez eu acordar cedo, colocar minha filha na minha escolinha. mãe, na escolinha, fazer isso, para chegar aqui. Por que não me demitiu ontem à noite? Já nem vinha hoje. Aí você fala, beleza, o próximo vamos demitir qual? À noite. No último horário. No último horário. Aí, na hora que você chega lá, tu demitindo, poxa, fez eu trabalhar. Trabalhei o dia inteiro. Para poder me demitir só agora. Esse líder... Não podia ter me demitido de manhã? De manhã. Nunca tá bom, né? Por isso que eu tô falando. O que eu fiz? Demitir na hora do almoço. Na hora do Ninguém almoço. vai poder reclamar que trabalhou meio muito termo. ou veio... Encontrou o meio termo. O horário é o horário do almoço. Voltou do almoço ou antes do almoço? Não, mas aí ele... bem na hora do almoço. Perdi até a fome, né? Perdi o apetite. A demissão, ela é indigesta. Não importa a hora, o momento. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem o que então, fazer. Assim... É aquilo que o Thiago falou. Demite-se e pronto, acabou. É dolorido para quem está demitindo e para quem está sendo demitido, né? Célia, vê outra pergunta que você quer fazer, senão eu vou fazer outra. Faz. Já estou com um monte de pergunta na cabeça aqui. Me falaram que é 50 minutos, mas já acho que vai ficar para 1h30. Vamos emendar, já faz dois recortes aqui. Diz aí, Célia, o que você quer? Não, pode seguir. Não, porque exatamente essa parte da liderança, o que a gente vê bastante em LinkedIn, em redes sociais, existe um pouco de massacre no líder, né? Que o líder não fez isso, a pessoa foi demitida, e ela coloca todas essas informações... Que não teve humanidade, né? Que não teve consideração, que foi uma demissão
E aí parece que não sempre... tão generosa, né? Ele não me deu feedback e tal. Eu te falo assim, existe um massacre no LinkedIn de líderes? Ou porque são os líderes que estão faltando esse trabalho de conscientização? Ou também a gente pode ter profissionais liderados que não se encaixam e depois ainda têm o direito de querer reclamar da liderança, entendeu? Ai. Eu Meu acho- LinkedIn vai cair. Não, agora. não vai cair. Não precisa responder. Não precisa responder. É assim, é um dilema. É um dilema, porque a gente são dois lados da mesma moeda, né? E é um completo paradoxo quando a gente para analisar isso friamente. Só que existe o lado do líder e existe o lado do liderado. Quando a gente olha para o LinkedIn como uma rede social, ali sim existe um panorama, existe um painel onde as pessoas expressam as suas dores, os seus sentimentos, com base naquilo que elas não concordam. Ok, isso é um fato. Tá bom, nem todo mundo é assim, ok, mas a grande maioria, nesse contexto, acha ali naquela plataforma, naquele painel, um espaço para despejar suas emoções suprimidas dentro do mundo corporativo. Via de regra... É o espaço terapêutico. É o espaço terapêutico. E via de regra, o mundo corporativo em si, ele não admite muita vulnerabilidade. Inclusive, tem o próprio desafio de falar assim, não, vulnerabilidade é força. A própria Brené Brown fala, né, que a minha vulnerabilidade seja a tua luz, que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Porque todos nós somos vulneráveis. Em algum momento, em alguma esfera, em alguma situação, a nossa vulnerabilidade estará presente. Né? Eu estou aqui sentado gravando esse podcast com vocês, esse bate-papo, eu também estou vulnerável perante aquilo que eu estou falando, perante aquilo que eu estou defendendo, e vocês também, com patrocinadores, com o contexto que vocês construíram aqui, também existe vulnerabilidade. E está tudo bem, faz parte do processo. Tem que ter um respeito, né? Tem que ter um respeito. E aí entra o ponto. Tá, se ali naquele ambiente é onde eu vou depositar sentimentos, emoções, amarguras, etc., ali das situações que eu vivi, condiz, né, conecta com aquilo que é evidência. Porque ao se tornar líder, você vira evidência. E quando você vira líder, tudo é culpa do líder. É normal, isso faz parte do processo da própria liderança. E quanto mais alto você sobe no escalão da liderança, no degrau da liderança, mais essa responsabilidade recai sobre você. Né? Puxa, deu um problema operacional e a gente perdeu milhões de faturamento numa entrega para um cliente. Quem é que vai ser o primeiro líder a sofrer as consequências desse erro operacional que custou milhões? É o supervisor lá da produção que fez a embalagem ou é o diretor geral daquela área de negócio? É o diretor. Sempre vem de cima para baixo, né? Quando explode, vem de cima para baixo. Talvez vá reverberar lá na ponta, mas num primeiro momento vai vir de cima para baixo, né? Do alto escalão para baixo. Então, ser líder também é ser uma posição vulnerável, também é ter o telhado de vidro, também é ser exposto e, tecnicamente falando, é culpa do líder. Né? Então, se deu certo, parabéns para a equipe. E agora, se deu errado, a culpa é do líder. Eu vejo isso naquela coisa do Masterchef da vida aí, que equipes que tem, que na hora que a equipe foi derrotada, ele não soube liderar, ele não falava. Exatamente. Então, assim, acaba que ele sendo culpado porque ele não fez o papel dele. A culpa é do líder. Mas assim, você falou que também atuou já em multinacionais, Sim. né? Você vê a diferença entre a liderança do jeitinho brasileiro, né? Daquele... Familiar? Não, brasileiro mesmo. E do líder de outras culturas, por exemplo, um líder americano, um europeu. Você tem falando essa uma diferença? nacionalidade. Não nacionalidade, cultura mesmo. Culturalmente né? falando, Culturalmente né? falando, né? E aqui não é uma questão de cultura organizacional, né? É uma cultura regional muitas vezes. Mesmo. Né? Porque assim, eu pelo menos sentia muita diferença, né? Quando eu conversava com um líder do Nordeste, um líder do Sul, um líder do Rio de Janeiro, um líder de São Paulo.
O do norte eu posicionamentos- sinto mais emoção, né? É muito diferente. É muita emoção, união, junto. Muito. Não, Eu assim, sinto, tinha as isso que você diferenças, falou, eu né? sentia nisso. Sim, é um perfil existe. mais E calorado. era cultural, junto. isso dentro de uma mesma cultura brasileira. Imagina isso numa multinacional, Tem diferença. que é multicultural. É às vezes. multicultural, muitas vezes, exatamente. Mas tem diferença quando você pega, por exemplo, só nacionalidade brasileiras, por exemplo, mas de regiões diferentes. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Se você pegar a regionalização, você vai encontrar particularidades e estilos de liderança diferentes, né? Então, eu trabalhei em empresas em Salvador, em Brasília, tenho clientes em Goiânia, né, em Curitiba, Porto Alegre. São culturas completamente diferentes. Olhando só Nosso para país é um continente, né? é maravilhoso, de múltiplas perspectivas, emoções e sentimentos, né? Então eu ia para Salvador, por exemplo, atender o cliente lá, o pessoal ia me buscar no aeroporto já com comida ali, um biscoito, ia no carro conversando e contando história, fazendo a famosa resenha, né? E eu ia do aeroporto até o hotel lá, um belíssimo hotel, resort lá perto da costa do Sauípe, ali do lado, ficava uma semana em imersão formando líderes. Uma alegria, alfarra, todo dia à noite tinha resenha, aí fazia karaokê. Aí eu ia para Curitiba, nem motorista tinha no aeroporto. Se pire aí, pegue seu Uber, pegue seu táxi, amanhã às 8 a gente se vê na reunião e pronto. Né? E não tem certo e errado Não tem, nisso, só né? é cultura. É cultural. É cultura. Eu tinha um caso desse que eu também viajava pelo país e muitas vezes era um compromisso na segunda de manhã, então eu já ia no domingo. Né? Uhum. E teve uma vez, numa oportunidade que eu fui a Salvador e chegando lá, na quinta-feira o rapaz me liga, né? E eu não estava na mesa, aí a menina que deixou o recado, ela falou, Edson, ele quer saber que hora que é o seu voo, que hora que você chega. Eu falei, não, avisa para ele, que se ele ligar de novo, fala que eu vou chegar no domingo, que é para ele não esquentar a cabeça. Aí ele ligou também de novo, o supervisor de lá. Não, o supervisor era gerente já na época. E ela falou, não, tá, mas você não sabe? Eu sei que ele queria, e eu falei para ele assim, não, cara, esquenta a cabeça. Não se preocupa. Fica no seu final de semana, no teu domingo aí, na segunda a gente se encontra e conversa. Ele ligou para a secretária, para Rosângela, pegou o meu número do voo, saber qual que era, para poder, no domingo, quando eu saí no aeroporto, quando eu saí, desembarquei, ele estava lá me esperando. Falei, cara, não precisava disso, mas assim, a vontade de receber bem, de estar tratando bem. Então, eu acho que isso daí é um ponto muito positivo para o pessoal do Nordeste. Não que o pessoal do Sul não receba bem, mas é um receber bem diferente. Sim. Isso é cultura, né? Tem um que é bom, tem outro que é ótimo. Exatamente. É a diferença, né? Regional, cultural. E agora, quando a gente olha globalmente falando, né? Eu já atendi clientes multinacional americana, italiana, alemã, e assim, culturas completamente diferentes. E aí tem sim um choque cultural. Porque nós, por exemplo, nós temos uma cultura muito relacional, né? O latino é muito contato, muito olho no olho, muito aperto de mão, abraço, até o afeto, né? Diferente. Mas fala diferente. Fala né? diferente. Tem o famoso dar uma volta, né? Para chegar num ponto. Fala que subiu no telhado. Algumas regiões têm uma dificuldade de ser mais assertivo, de ser mais direto. Quando você pega uma empresa de uma cultura alemã, por exemplo, ou cultura americana, é direto e reto, é preto no branco, como se diz, papo reto, não importa. E isso é que é muito interessante. Eu participei de uma reunião uma vez, numa empresa alemã, e era o conselho tomando ali algumas decisões e vendo alguns produtos e algumas operações, e eu estava como consultor, pano de fundo, apenas observando e fazendo algumas sugestões apenas ali dentro do processo pelo qual eu fui contratado, né? E foi uma reunião assim extremamente calorosa, né? Batendo na mesa, apontando o dedo e gritando um com o outro, e eu observando, falei, se alguém sair vivo daqui, nós estamos no lucro, né? E aí acabou a reunião, bom, ok, então, decisões tomadas, sabemos para onde vamos, tá bom, então agora vamos almoçar e tomar um chopp. Normal, como se não houvesse amanhã.
Agora, se a gente pega isso e faz isso numa cultura 100% brasileira, por exemplo, como eu já vi, as pessoas ficam 2 meses e meio sem se falar, sem olhar na cara, sem olhar no olho uma das outras. Mas eu e a Célia, né? A gente é exemplo de muita briga durante o trabalho, mas está aqui, ó. Firmes 3 e anos fortes. depois, juntos. Não, a gente pensa muito diferente. A gente tem Nossa muita cabeça discussão, muito mas diferente. assim, é o respeito dela entender o que ela acha e eu entendo o que eu acho. Exatamente. Mas não que isso vai atrapalhar o nosso convívio pessoal. Sim. E ninguém precisa concordar com tudo para poder fluir. Porque até se concordasse 100% com tudo, eu acredito, né, e é só a minha percepção novamente, que a gente não chegaria em lugares novos. Não, né? A gente não romperia barreiras. Né? Se nós 3 aqui nessa mesa pensarmos igualmente 100%, a gente não vai complementar nada e não vai desbravar muitas coisas. E né? não existe reflexão, né? Você não vai para a tua casa refletir aquilo que você pensou e o outro pensou para saber se você está certo ou não. Não me fez quebrar paradigmas, não me fez ter nenhuma ideia, nenhuma perspectiva diferente. Então, eu acredito que estou na mesa errada. Né? Tiago, a gente está caminhando para a finalização, mas eu Opa, queria mas muito já? fazer duas perguntas para você. Né? Mudou o perfil do líder de 10 anos atrás para o que é hoje, ou sei lá. Em que momento mudou? Ou se não mudou? Mudou. Ou as competências são as mesmas? Mudou muito. Mudou o perfil da liderança, mudou o perfil das organizações e também mudou o perfil dos colaboradores. Né? Hoje a gente vive, por exemplo, algo inédito dentro do mundo corporativo. Nós temos, dentro do mesmo ambiente, no mínimo 4, se não 5 gerações atuando juntas. Nunca antes na história do mundo corporativo a gente teve isso. Por que não? Porque as pessoas demoravam mais para ingressar no mundo corporativo e as pessoas se aposentavam mais cedo do mundo corporativo. Entendi. Hoje a gente tem pessoas com mais longevidade dentro das organizações e tem pessoas ingressando mais cedo dentro das organizações. Cara, então eu sou um cara da moda antiga, hein? Sai mais cedo de aposenta. E isso é um paradigma. E quais serão essas competências para esse novo... essa nova forma, né, das empresas se constituírem, né? O que é que o líder vai precisar ter que não era demandado há 10 anos atrás? Bom, em primeiro lugar, relações de confiança. Hoje em dia, se não há confiança, não há liderança. Então, as pessoas precisam confiar nos seus líderes para que elas possam fazer aí as suas atuações profissionais, né? Colocar os seus talentos, suas habilidades dentro da organização, dentro da área. Né? Então, tem que ter construção de relação de confiança. Antigamente, era muito mandatório. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O chefe estava lá, mandava fazer, o líder, o liderado, ela fazia, executava e pronto, acabou. Hoje em dia, não funciona mais. Se o colaborador não entender o porquê que ele precisa fazer aquilo, aonde aquilo vai levar ele, se ele não tiver espaço para co-criar, para fazer um pouco com o jeito dele, para colocar o tempero dele naquilo, ele não vai fazer. E ele não tem problema nenhum hoje em dia em dizer assim, não gostei, não vou fazer, obrigado, estou indo embora. E eu acho que isso que você falou agora da confiança me vem exatamente que é o novo conceito do home office, né? Porque você tem que ter a confiança que ele está distante, mas está cumprindo as suas obrigações. Exatamente. Mas ainda para o home office, você tem tecnologia que apoia, né? Essas entregas, essas questões de acompanhamento. Mas quando você estava ali perto, você estava olhando. Hoje você tem que confiar que tá também que o cara fazia. Quantas vezes você fica lá parado fazendo conta? Quantas vezes você ficava mexendo no Excel, criando fórmulas desnecessárias para falar que você estava trabalhando, né? Hoje em dia a gente olha muito a produtividade através da entrega, né? Obviamente, ainda tem muitas empresas que vivem esses desafios. Eu trabalho, por exemplo, muito com indústria. E a indústria é uma coisa que, assim, não tem como você fazer uma produção industrial home office, né? Ou operacional, ou administrativo, às vezes até acontece. Mas a indústria acontece na indústria, que foi um dos poucos segmentos que durante a pandemia, por exemplo, 5 anos atrás, que manteve alta carga de trabalho normal. Né? A indústria, o hospital, a construção civil não parou tecnicamente durante a pandemia. O setor, o segmento continuou. Aconteceu. Né? Então, você olha muito pela produtividade e pela entrega. Tá bom, está conseguindo entregar, está performando, está chegando no prazo, tem qualidade, a gente entende que está performando. Mas ainda assim, sendo presencial ou home office, o que impera é a relação de confiança.
Tanto para você estar na sua mesa e eu estou te observando, você na sua mesa, ou você está na sua casa, onde quer que você esteja. Como se constrói essa relação de confiança? No dia a dia. Não tem um outro caminho, não tem uma fórmula mágica. É assim como você conquista seu melhor amigo. Exatamente. Né? Não, assim, uma pílula da confiança. Tomei, a partir de agora eu sou confiável e você confia em mim. É pelo exemplo. É pelo exemplo. É pela relação no dia a dia. Então, aquilo que a liderança fala, a equipe vê na prática e no comportamento. Não é um discurso diferente, né? Então, assim, eu vejo que meu líder fala uma coisa e ele faz isso no dia a dia. Opa, eu ganho um ponto de confiança. Eu vejo isso e eu sinto isso. Eu ganho um ponto de confiança. E a mesma coisa a liderança na sua equipe. Quando você percebe que a sua equipe performa, a sua equipe entrega, a sua equipe está comprometida, está engajada, você também, como líder, adquire mais confiança com as pessoas. Se não há confiança, não há liderança. E aí fica mais difícil ter resultados, né? Com certeza. Ok. Célia, Edson, mais alguma pergunta? eu estava vendo aqui Mais alguma dúvida? umas anotações. Eu achei interessante uma pergunta aqui que eu... Qual um livro que você sugeriria o público estar lendo? Nossa. Pode ser o seu, aquele tem que muito. você escreveu. O meu eu recomendo, inclusive, pode baixar até no meu site lá o PDF do livro. Tem muitos livros sobre liderança, né? E tem uma frase do Richard Barrett, que é o pai da cultura organizacional, 7 níveis de consciência da liderança, que eu gosto muito do trabalho dele, que ele fala assim: um dos temas mais publicados é sobre liderança. E se houvesse o livro definitivo de liderança, a gente ia ler esse único livro e não precisava de nenhum outro. Né? Resolveria todos os problemas. Porque quando a gente escreve sobre liderança, a gente escreve sobre a nossa própria perspectiva. Então, Thiago, se eu escrevo o meu livro de liderança, eu vou escrever sobre a perspectiva de um líder humanizado, humanitário, humano, né? Que assim como qualquer outra pessoa tem falhas, tem medos, angústias, desesperos, alegrias, frustrações, conquistas. Normal, sou humano como vocês, né? Agora, se você pega o James Hunter, por exemplo, ele escreveu sobre a liderança servidora, do monge executivo. O Richard Barrett ele escreve sobre os 7 níveis de consciência da liderança. Então, depende muito da perspectiva do autor e do que você quer extrair para a liderança. Mas um que não pode faltar na biblioteca de quem quer estudar sobre liderança é o Capitalismo Consciente. Acho que esse é um dos livros mais incríveis quando se fala sobre a capacidade e habilidade de liderar negócios e liderar pessoas de forma consciente. Você sabe que agora isso que você comentou me deixou uma visão assim bem legal. Se eu sou um líder, não é ler um livro só, né? Não. Porque você às vezes pode estar lendo aquele livro que ele não tem o teu perfil. Existe isso? Existe. Ou seja, se eu ler aquele e quiser ser igual o monge, ou seja, vou ser um líder bonzinho, eu vou mais sofrer do que ser um líder. Sim, é bom. Exatamente. Bonzinho. Você tá entendendo, passa a mão na né? cabeça, tá tudo bem. Eu vou falar, eu era um líder que eu não achava que eu era a pessoa mais amável. Mas eu não era uma pessoa injusta. Já é um começo. Isso eu falava. Então, assim, eu não... Mas você falar para mim que eu tinha que todo dia olhar, como é que tá seu serviço? Nossa, como você fez bonitinho. Não me peça isso porque eu estaria sendo falso. Eu não conseguiria ser desse jeito. Mas você apresentar um projeto e eu falar para você que está com qualidade, gostei, achei, valeu a pena, eu acho que tinha valor maior quando você mostra que você realmente gostou. Eu não sou a pessoa que falo que gosto de tudo. Boa. Então, eu acho que, dependendo do tipo do livro, você consegue encaixar o seu perfil naquele e ver onde que você pode melhorar. É porque é uma construção constante, né? É um processo, né? Não é uma coisa, eu fiz um curso de líder, já sou líder e... Não, pronto, acabou. É vários. Então, você vai ler sobre o líder servidor, você vai ler do líder antifrágil, você vai ler sobre líder autêntico. E dali você vai pegando, né, conforme o teu estilo, aquilo que mais faz sentido para você. Exato. Né? Aquilo que conecta mais. Que conecta com o teu estilo. Essa é a palavra melhor. Ler todos os livros e ver com qual que você se conecta. Qual é mais o seu estilo, o seu jeito. Né? Mas tem alguns que são básicos. Sim. Né? O próprio Monge Executivo é um belíssimo livro. Todo mundo tem que ler. Ele só li até a metade, cara.
Ah, é preguiça ou porque não fez sentido? Cara, eu acho que... Vou jogar a culpa nos familiares, né? Minha mãe não me empolgou, mas não tem nada a ver. Eu prefiro mais ouvir, eu gosto mais de... Hoje é uma alternativa de também. ouvir do que ficar lendo. Então, eu acredito que a leitura em si no livro não é o que me ajuda. Eu gosto muito de ler, tenho uma mini biblioteca particular também, eu leio muito, estudo muito. Então, O Monge Executivo, tem um livro de um amigo meu que eu sempre recomendo, que é o Coração de Líder, do Marco Fabossi, que também tem o livro Fator Confiança, sensacionais, adoro ele, sou fãzaço. Tem o próprio 7 Níveis da Liderança, né, do Richard Barrett, que fala da cultura organizacional, o Capitalismo Consciente, que é um outro livro muito, muito legal também sobre liderança. E uma coisa que eu gosto muito também é biografia. Então, aí você pega o estilo de um líder que tem ali a biografia dele, que ele conta a história dele. Ali, por exemplo, eu me identifico muito mais com esse estilo de leitura do que com um livro técnico ou científico. Não que ele não seja importante. Eu já li muitos. A Liderança de Alto Nível, do Ken Blanchard, por exemplo. Né? É que a autobiografia você vê muita prática, né? Muito. Você vê muito. Então, eu li, por exemplo, a biografia do Silvio Santos e eu li a biografia do Tim Cook, que é o cara que ficou no lugar do Steve Jobs na Apple. Mentalidades, negócios completamente diferentes, mas quando você junta os dois, tem uma essência, tem uma similaridade muito próxima no exercício da liderança. Então, eu gosto de fazer essa contraposição muito na leitura das biografias. E como a Célia comentou, que a gente já está chegando no final... Já chegamos. E o nosso medo é de não ter perguntado algo para você que você gostaria de estar falando para nós aqui. Boa. Que você veio com essa ideia de querer passar de conhecimento. Muito bom. Um ponto muito importante é que assim, a liderança não está preparada, muitas vezes, para liderar. E as empresas elas acabam cometendo um erro muito comum, que é ter uma pessoa muito boa tecnicamente e achando que por ela ser boa tecnicamente, ela vai ser uma excelente líder. Né? Vai exercer uma belíssima liderança e vai conseguir conduzir ali a área de negócios. E isso muitas vezes se torna um processo falho, porque não se prepara a liderança para essa mudança de posição, para essa mudança de chapéu, que muitas vezes ela enfrenta, não sabe como enfrentar e acaba apanhando, literalmente, no dia a dia. Não é porque ele é bom tecnicamente que ele vai ser um excelente líder. Agora, se eu tenho alguém muito bom tecnicamente, que pode ser formado, preparado e desenvolvido, ele pode se tornar, sim, um excelente líder. Liderar com excelência, né? Com uma performance muito desejável para aquela empresa, para aquela área de negócios. Então, se você tem alguém muito bom tecnicamente e está pensando em colocar essa pessoa numa posição de liderança, primeiro, pergunta se ela quer, porque o jogo da liderança é uma escolha, e se ela quiser, invista, capacite, treine e prepare, porque aí ela vai exercer a liderança, que é um papel completamente diferente de ser o técnico. E a maioria das empresas falam, né, o discurso final é: eu tinha um bom técnico, ganhei um mau líder. A culpa foi de quem? Perdi os dois, né? A culpa foi de quem? No processo de promoção, de transição, que não foi bem construído. Um dos nossos clientes, ele tem um programa de mentoria preparatório para a liderança. Então, você faz a mentoria, você adquire conhecimento, adquire feedbacks, e se no final da mentoria você entendeu que você quer liderar, você está apto, que a mentoria já te deu a ferramenta que você precisa, os recursos que você precisa para liderar. É um caminho, é uma alternativa. Muitas vezes não se faz isso por causa de tempo e custo, mas se você parar para pensar no médio e longo prazo, o que você economizou agora na aceleração da mudança de posição no futuro acaba saindo mais caro. É isso. E fica a mensagem, né, pessoal? Eu acho que você quer ser líder, busca esse caminho, né? Busca o autoconhecimento, que eu acho que é o primeiro passo, essencial. Né? É o essencial, é você se conhecer, entender qual é o seu perfil. Entender que não é só o título, né? Não é o título, né? Que não vai é porque te a empresa transformar. te mudou o crachá de técnico para chefe, como o Thiago falou, que você vai ser chefe, vai Exato. Né, virar líder do dia para a noite, e a tua equipe vai reconhecer isso. Então, é investir no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento, né? A empresa faz uma parte, mas eu acho que você, enquanto líder da sua história, né, autor da sua história e líder da sua vida, começa essa mudança, né? Eu sempre trabalhei
como líder de equipe há mais de 35 Não sei, anos, sei lá, muito tempo. eu não estava quando eu E eu eu não fiz a sua sempre me promoção. considerei assim, eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender. E estava buscando esse desenvolvimento e hoje eu falo, não sei nada, não sei absolutamente nada, né? É que vai sempre mudando, né? Porque você precisa se desenvolver constantemente. Exatamente. Tiago, muito obrigada. Foi um prazer. Prazer Nem foi vi o tempo nosso. passar. Não deu, mesmo. né? Precisava de mais uma hora aqui. Bem, é o que a gente comenta sempre, é que a gente sempre vai ter as portas abertas. Aqui a gente hoje está fazendo um outro ciclo, então estamos encerrando né? Vai começar um outro ciclo. Mas a gente também tem as portas abertas aí para uma outra oportunidade. Por favor, tá, Thiago? foi muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu achei que foi de grande Valor, valor que você traz para a gente, que a liderança ela também tem que ser repensada tanto de um lado quanto a empresa, como também do liderado. Os dois têm que estar bem sintonizados para poder a gente ter uma boa liderança aí funcionando bem na empresa. Bem né? alinhados. Isso aí. Voltamos a agradecer aos nossos patrocinadores, a Ritaco Seguros, a Cutinari Gastronomia Afetiva e também a Trilha Empregos. Pedimos a todos que compartilhem, dê seus likes e nos dê os seus comentários de como que estão os nossos vídeos, tá? Agradecemos mais uma vez a vocês aí que estão prestigiando. E se inscrevam no canal, pessoal. É super importante para que vocês continuem recebendo conteúdos importantes do mundo corporativo, de carreira e de RH. Legal. Thiago, obrigado mais uma vez. Vocês. E até a próxima. Célia? Pessoal, sigam também o Tiago no LinkedIn. Tiago Cury, Tiago com TH, Cury, C-U-R-Y, e no Instagram, Tiago Cury, @tiago.cury no Instagram. Legal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.